Lula pagou 60 milhões em um esquema que foi descoberto pelo delegado superintendente da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomei. Foi expedido um mandado de busca e apreensão numa residência no ABC Paulista, onde agentes da PF encontraram malotes com dinheiro vivo que seria pagamento de propina. Bartolomei acredita que esse montante foi só uma parte do esquema que pagou mais de 100 milhões que foi utilizado do fundão eleitoral. O delegado foi mais uma vez proibido por um ministro da Suprema Corte após determinar a prisão de Lula quando Alexandre de Moraes pediu um relatório da investigação do envolvimento de Lula no esquema criminoso. O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Márcio Nunes, mandou apurar se houve interferência de Moraes no comando da PF regional, citando que a investigação de Rodrigo Bartolomei havia sofrido interferência do Poder Judiciário para prejudicar o andamento a fim de beneficiar o ex-presidiário. A melhor agência de investigação do mundo, FBI, revelou que a agência monitora membros da Suprema Corte por suspeita de ligação com criminosos. Após as várias solturas de chefões do crime, o diretor Christopher Urai, em reunião com autoridades brasileiras, entre deputados federais e agentes da Polícia Federal, Urai fez um pedido formal para formar uma força-tarefa entre o FBI e a PF, alegando que a justiça brasileira soltou um grande número de criminosos. A deputada Paula Belmonte, uma grande opositora do ministro Alexandre de Moraes, fez graves acusações contra o ex-advogado, acusando-o de ter participação direta em negociatas para beneficiar criminosos. Paula esteve numa reunião com o ministro da Justiça Anderson Torres, para reforçar a missão de unir o FBI e a Polícia Federal, as duas agências, no combate à corrupção e ao crime organizado. A deputada afirmou que Alexandre de Moraes tem fortíssimos aliados e que teria recebido dinheiro para beneficiar a candidatura de Lula à presidência, visto que o delegado Rodrigo Bartolomei pediu a prisão do ex-presidiário alegando que Lula está envolvido em esquema de propina e suborno. O próprio FBI já relatou que juízes da Suprema Corte brasileira receberam propina para soltar bandidos. De acordo com o que foi identificado pela agência dos Estados Unidos, a soltura de várias lideranças criminosas que fugiram do país graças à soltura em massa do Supremo Tribunal Federal. Paula Belmonte, a deputada que fez Alexandre de Moraes chorar após ter participado de uma reunião onde estava presente autoridades do FBI, inclusive o diretor-geral que havia pedido essa reunião para tratar da fuga em massa de condenados após o Supremo Tribunal do Brasil decidir conceder habeas corpus em liberdade. Paula enfrentou Moraes na Polícia Federal ao pedir uma convocação do ministro para explicar o esquema protagonizado pelo ministro que envolve a alta cúpula do PT, alvo de investigação também pelo delegado superintendente da PF em São Paulo, Rodrigo Bartolomei, que indiciou o ex-presidiário Lula após interferência de Moraes que anulou as provas que liga Lula à maior facção do Brasil. Pois então, Paula em live desabafou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes impediu a sua candidatura ao Senado Federal, alegando que Paula Belmonte seria um risco para a democracia. Paula então oficializou mais uma denúncia na Polícia Federal de Brasília, onde mostrou que estava sendo perseguida após ter denunciado o ministro do Supremo por formação de quadrilha. O próprio FBI acusou a Suprema Corte do Brasil de beneficiar o crime organizado ao soltar integrantes de facções criminosas e liberar milhões em contas bancárias de criminosos que foram confiscadas através de operações conjuntas entre a Receita Federal, PF e o Ministério Público. Esse montante teria sido levado para fora do Brasil, por isso a Polícia Federal pediu ajuda ao FBI para rastrear e apreender esses milhões. A deputada Paula Belmonte, caso fosse eleita para o Senado, teria forças o suficiente para limitar os poderes dos ministros e ainda conseguir o tão sonhado impeachment. Seria para enterrar de vez o advogado do crime organizado. O ministro Alexandre de Moraes, que anteriormente havia mandado prender a deputada Paula Belmonte por ter se reunido com agentes federais do FBI e da Polícia Federal, para que fosse instaurada uma força-tarefa entre as duas agências, do qual foi autorizada pelo ministro da Justiça Anderson Torres. Paula, há meses, vem pedindo investigação acerca das denúncias que envolvem o ministro Alexandre de Moraes. Após ir até o presidente do Senado Federal e entregar nas mãos de Rodrigo Pacheco relatórios relatando todos os crimes cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, para que fosse aberto no Senado um processo contra o ex-advogado. A deputada Paula Belmonte, que havia se encontrado com o diretor do FBI, Christopher Urai, estaria sendo alvo de perseguição pelo STF. Moraes pediu abertura de investigação contra Paula e queria prender a deputada por conspiração para derrubar os ministros do Supremo. Mas Alexandre caiu do cavalo quando soube que o ministro da Justiça havia autorizado a criação de uma força-tarefa entre o FBI e a Polícia Federal, já que a maior agência de investigação do mundo tem muitos recursos para desvendar esses crimes apresentados pela deputada Paula, que envolve os membros do Poder Judiciário. Moraes mandou que agentes federais fossem até a casa da
da deputada para apreender documentos em que ela teria apresentado ao diretor do FBI, mostrando as denúncias envolvendo o ministro do Supremo. Moraes não quer que as pessoas saibam do envolvimento de ministros com o crime organizado. A deputada Paula Belmonte e alguns outros parlamentares que também não têm medo de ir para cima dos poderosos ministros, suspeitam que Alexandre integra uma quadrilha no Supremo Tribunal Federal especializados em soltar bandidos e ganhar milhões. Paula Belmonte havia incomodado Alexandre de Moraes, por ter entrado no Ministério Público, com uma denúncia de que estaria o perseguindo por ter denunciado parlamentares que estão sendo blindados pelo Supremo, do qual a cúpula do PT no Congresso queria caçar o mandato de Paula. Paula deu os nomes de todos os parlamentares do PT que estariam cobrando propina para liberar emendas a estados e municípios. A investigação está sendo conduzida pela PF de Brasília. Moraes rapidamente colocou em segredo de justiça a pedido do PT, ao que parece o Partido dos Trabalhadores que até um tempo atrás chamava Alexandre de Moraes de ex-advogado de facção criminosa. Parece que agora são melhores amigos. Paula incomodou o ministro do Supremo, com palavras ditas pelo diretor do FBI, onde revelou que a Suprema Corte brasileira estaria sendo corrompida por seus membros. Paula já foi perseguida inúmeras vezes por ter feito uma série de denúncias contra Moraes. Ela é uma das poucas parlamentares que não tem rabo preso com ninguém. O ministro Anderson Torres, chefe da Polícia Federal, autorizou que fosse criada uma força-tarefa entre a PF e o FBI, uma cooperação que foi proposta pelo diretor Márcio Nunes em reunião com o diretor do FBI, onde revelou a preocupação da agência norte-americana com inúmeros habeas corpus concedidos a condenados pela Justiça do Brasil, dos quais a Suprema Corte, de acordo com Christopher Uray, cometeu crime ao conceder liberdade a vários criminosos que fugiram do Brasil. O ministro da Justiça também foi responsável por protocolar um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes por conduta criminosa, cooptação de agentes federais e interferência em investigações que envolvem os membros do Poder Judiciário. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a deputada Paula Belmonte, que havia se encontrado com o diretor do FBI, fosse presa. De acordo com Moraes, a deputada tem interesse em derrubar ministros do Supremo Tribunal Federal. Paula participou de uma reunião que estava presente autoridades da PF e também do FBI. Moraes ordenou que fosse apreendido aparelhos celulares e notebooks da deputada. Pela terceira vez, Moraes determina que Paula entregue as provas de que teria ministro do Supremo vendendo sentenças para condenados, pois uma das várias denúncias contra o ministro é de que existe no STF uma facção criminosa especializada em soltar bandidos. Paula Belmonte com certeza incomodou o ministro do Supremo, pois até o diretor do FBI revelou que a Suprema Corte brasileira havia se aliado à facção criminosa. O FBI está investigando a Suprema Corte brasileira nestes últimos anos, após apresentar relatórios de parlamentares como Paula Belmonte, que tiveram a certeza da existência de uma organização criminosa atuando no Supremo Tribunal Federal. Moraes, que agora acusou a deputada de ser uma agente do FBI, exigiu a prisão da parlamentar por traição por ter tramado com agência estrangeira para derrubar os ministros, mesmo que a deputada Paula tenha apresentado documentos comprovando as práticas criminosas do ministro Alexandre de Moraes, que envolve inclusive formação de quadrilha. Paula já foi perseguida inúmeras vezes por ter feito uma série de denúncias contra Moraes no Ministério Público, na Polícia Federal, até mesmo moveu uma ação na Corte Internacional de Justiça. Alguns parlamentares que não têm medo de bater de frente com os poderosos ministros do Supremo, e muito menos têm rabo preso com os mesmos, vêm investigando os ministros, pois nesses últimos 3 meses foi concedido um número em liminares que até a maior agência de investigação do mundo passou a suspeitar da Suprema Corte do Brasil. De acordo com documentos oficiais do FBI, um grande número de condenados fugiram do Brasil após a soltura em massa de 2019, após o STF decidir acabar com a prisão em segunda instância. Moraes interferiu numa investigação da Polícia Federal que havia prendido um advogado que era ligado à facção criminosa, concedendo habeas corpus. O advogado foi acusado, indiciado pela Polícia Federal e mais tarde solto por ordem da Suprema Corte. A deputada Paula Belmonte protocolou um pedido de impeachment no Senado Federal e acusou o ministro de ter envolvimento com esse advogado. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.